Ele mora em um abacaxi no fundo do mar e, junto com uma longa lista de companheiros de Bikini Bottom, ele tem sido uma constante na vida das crianças em todo o mundo. Mas nem todos neste maravilhoso submundo infestado de águas-vivas têm as melhores intenções. Apesar de toda a divertida bobagem náutica do show, como na vida real, os residentes de Bikini Bottom existem em um espectro moral. Eu sou Kyle do Wicked Binge, e é hora de cair no convés e se debater como um peixe enquanto colocamos um dos melhores Nicktoons sob o microscópio e investigamos a moralidade desses personagens submarinos. Este é o bom para o mal do Bob Esponja Calça Quadrada. Nossa escolha para o personagem mais bom tem que ser o Homem-Sereia, verdadeiramente um personagem que tem um verdadeiro senso de justiça. Bem, talvez mais antes de ele ficar senil, mas ele ainda é um personagem que se importa profundamente com a justiça. Embora ele não seja capaz de fazer muito agora, dado sua idade e estado mental, ele tem uma paixão pelo bem e por combater o crime. E francamente, uma longa história de ser um super-herói desde seus dias mais jovens. Você não pode tirar isso dele. E mesmo em sua velhice, ele ainda está lá fora fazendo o que pode para tornar o mundo um lugar melhor. Por menor que seja. Homem-Sereia, você conquistou seu lugar no Hall da Fama dos super-heróis. Nós te saudamos. A seguir temos a Princesa Mindy, que apareceu no primeiro filme do Bob Esponja. O amor dela por todas as criaturas submarinas significa que ela é uma das personagens mais carinhosas e boas do universo do Bob Esponja. Dublada por Scarlett Johansson, ela é a filha do Rei Netuno e a voz da razão no castelo. Ela demonstra muito mais compaixão pelos seus súditos do que seu pai, e usa sua magia de sereia para ajudar as criaturas do mar a superarem seus medos. Claro, ela não é realmente mágica como descobrimos no filme, e isso é tudo uma farsa, mas é uma mentira com intenções positivas, então realmente não podemos culpá-la. Para a nossa terceira boa escolha, temos o Gary, o Caracol. Gary ajudou em toda a fenda do biquíni, tendo assumido o papel de DJ, segurança, caixa no restaurante do Bob Esponja e garçom no Siri Cascudo. Isso é muito útil para um pet. Ele é o amigo sempre leal ao Bob Esponja e até mesmo um defensor dos direitos dos animais. A verdade é que não temos realmente nada de ruim para dizer sobre o pequeno, embora eu suponha que ele seja um pouco glutão. A próxima é a Sandy Bochechas. Como uma respiradora de ar, ela é forçada a viver em uma cúpula subaquática e a usar um capacete sempre que está na cidade. Ela é de longe uma das personagens mais sensatas e carinhosas do programa, e provavelmente a mais leal de todos os amigos do Bob Esponja. Mas vale a pena notar que também existe um lado mais sombrio em Sandy. Ela é uma texana orgulhosa e qualquer um que fale mal do Estado sentirá sua ira. E como cientista, ela tem a tendência de criar situações para ver como os outros reagirão, às vezes beirando o antiético. Às vezes ela alimentava um experimento aos clientes do Siri Cascudo com resultados infelizes. Ela também sabe como convencer o Bob Esponja a fazer coisas que ele não está tão interessado. Verdadeiramente, se Sandy representasse um pecado, seria o orgulho. Mas ela também é incrivelmente bem-intencionada, honrada e leal aos seus amigos. Ela é a pessoa a quem você recorreria se precisasse de auxílio. Além de estar lá para seus amigos, ela também é incrivelmente tolerante quando se trata das travessuras do Bob Esponja e do Patrick. Ou talvez ela esteja hibernando. Agora passamos para a estrela do show, Bob Esponja Calça Quadrada. Esta esponja do mar alegre, otimista e positiva é, na verdade, um pouco auto-obsessiva e imprudente. Ele é cuidadoso, e suas intenções são quase sempre boas, mas suas ações consequentes nem sempre se manifestam dessa maneira. Seu comportamento, junto com o de Patrick, é uma constante irritação para Squidward, e ele faz com que a Sra. Puff seja presa em várias ocasiões por causa de sua falta de concentração ao dirigir. Ele tende a fazer um grande alarde sobre problemas insignificantes, como quando perdeu seu crachá, e é tão confiante que irrita a todos. Apesar de tudo isso, ele é bondoso e faz o seu melhor para ajudar aqueles ao seu redor.
Ele é alguém que encontra a alegria onde quer que vá e deseja muito compartilhar essa positividade, mesmo com quem não a quer. Agora, ao longo da série, ele foi preso 7 vezes, principalmente por roubo e por ser uma perturbação pública. E até mesmo o Papai Noel o chamou de ameaça, apesar de sua boa índole, o que o resume perfeitamente. No entanto, essa negatividade não é proposital. Bob Esponja é completamente bondoso. Como uma esponja, ele realmente não tem ossos, mas simplesmente não tem autoconsciência suficiente para saber quando está causando danos. Seu tratamento com o Lula Molusco geralmente nasce do desejo de fazê-lo feliz, e de muitas maneiras ele representa uma busca hedonista pela diversão. Apesar de gostarem dele na maioria das vezes, os moradores do fundo do biquíni acham suas palhaçadas irritantes, tanto que no episódio Gone eles organizam um dia nacional sem Bob Esponja, no qual até o Patrick participa. Seus jogos também têm o hábito de ir longe demais, como quando ele enganou um salva-vidas fazendo-o pensar que estava morrendo, ou quando ele sabotou o Lula Molusco para poder se tornar o funcionário do mês. Ou quando ele zombou da Sandy por ela não conseguir fazer tudo o que... as criaturas submarinas podiam. Definitivamente há um pequeno lado vilão em nossa esponja favorita. Ele ajudou o Sr. Sirigueijo a envenenar um inspetor de saúde, torturou Patrick em várias ocasiões e uma vez encolheu a cidade inteira e a manteve em um pote. O Bob Esponja pode ser divertido, empolgante e a estrela do show, mas certamente não é um santo. Porém, ele continua sendo a melhor escolha em Fenda do Biquíni. Ele tem boas intenções e com certeza vai te mostrar um bom momento. Falamos sobre o Homem-Sereia, então não podemos esquecer do Menino Sereia. Sim, ele também é um super-herói veterano, bem, um ajudante de qualquer forma. Mas o Menino Sereia parece ter uma atitude muito mais rabugenta e negativa, e não podemos esquecer que em um determinado momento, ele até muda para o lado do mal. Concedido, isso é em resposta a anos do Homem-Sereia, tratando-o como uma criança, mas ele rapidamente resolve as coisas e retorna para o lado da justiça como o Homem-Sereia. Então não podemos tirar muitos pontos dele. A próxima é a Pérola Sirigueijo. Filha do Sr. Sirigueijo, e provavelmente a maior personagem da lista porque ela é uma baleia, ela ainda não adquiriu nenhuma das características questionáveis de seu pai, Sr. Sirigueijo, e trabalha como assistente em uma loja no shopping de Fenda do Biquíni. Pérola é bem intencionada e otimista, mas ainda é uma criança, então pode se tornar exagerada e extremamente emocional em um instante. Ela usa sua inteligência para manipular seu pai, que quando normalmente estaria bravo com seus gastos excessivos, não tem escolha a não ser ceder às suas exigências. O maior problema com Pérola é que ela parece pensar que o mundo gira em torno dela, e que ela rotineiramente faz birras sempre que não consegue o que quer. Às vezes um personagem egoísta. A seguir, estamos incluindo Larry, a lagosta, o que pode ser um pouco surpreendente, dado o fato de que ele foi uma fonte precoce de insegurança do Bob Esponja, tudo por causa de seus músculos. Mas você tem que admitir que a personalidade do Larry é muito positiva e feliz. Dito isso, ele se revelou um pouco covarde no episódio Um Dia na Vida. E também tratou seus próprios pais com desrespeito quando os removeu da praia por serem desagradáveis à vista. Embora ele tenha feito isso de sua maneira educada habitual, Larry sofre do mesmo orgulho que Sandy sofre, mas caramba, ele é tão legal e simpático. Ok, vamos falar da Sra. Puff, instrutora da autoescola do Bob Esponja. Embora a vejamos como a sempre paciente professora diante do caos do Bob Esponja, a Sra. Puff tem uma história obscura. Cheia de travessuras e crimes, tornou-se assaltante de banco em tempo integral quando sua primeira escola de barco falhou. Ela foi presa mais vezes do que qualquer outro personagem do programa, mas geralmente por causa do Bob Esponja.
O Byaku começa como um personagem eternamente paciente, mas fica cada vez mais irritado e incomodado à medida que a série avança, muitas vezes visto evitando responsabilidades e até buscando consolo no tempo de prisão para evitar os estresses do mundo exterior. Mas não podemos ignorar seu passado como assaltante de banco. Ela ainda mantém sua máscara à mão caso as coisas voltem a piorar. Embora Patrick Estrela seja muitas vezes bem intencionado, o melhor amigo e vizinho mais próximo do Bob Esponja é preguiçoso, estúpido, sem modos e ignorante, o que serve para irritar praticamente todos que passam tempo suficiente com ele. Patrick tem um temperamento extremamente curto e muitas vezes interrompe eventos porque sente que não recebeu atenção suficiente. No Dia dos Namorados, por exemplo, ele arruinou o carnaval porque não recebeu um presente. Patrick não tem a confiança dos outros personagens, principalmente porque ele não é tão inteligente quanto eles. E isso leva a um comportamento ciumento dele sempre que alguém mais tem sucesso. Em Big Pink Loser, ele remodela sua casa como a do Bob Esponja para ter a chance de viver como ele, e até é levado à cirurgia plástica em No Nose Nose, para parar de ser o único que não tem um nariz. Patrick é um seguidor de temperamento que se junta aos planos alheios para se encaixar. Mas ele nunca sabe exatamente quando parar, então geralmente leva as coisas muito além do necessário. Ele também tem uma crueldade e uma veia maldosa que podem ser direcionadas a qualquer um. Em Pet Sitter Pat, ele quase mata o inocente Gary com um lança-chamas. Dito isto, a Estrela do Mar possui lealdade aos seus amigos e geralmente acaba cedendo no final. Se compaixão é algo que você está procurando, então provavelmente Patrick não é aquele de quem você vai receber. Mas para uma lealdade infindável ao ponto da estupidez, então ele é o seu cara. Aguentar o SpongeBob e o Patrick seria um teste para o melhor de nós. Então é azar do pobre Lula Molusco que ele ficou preso morando ao lado deles. Na verdade, sua casa em forma de cabeça da Ilha de Páscoa nem sempre esteve ao lado do famoso abacaxi. Ele costumava ter um belo jardim na frente até que a fruta caiu da superfície e foi imediatamente habitada pela esponja irritante. Porém, dificilmente poderia ter ocorrido com alguém mais digno. Lula Molusco é narcisista e se sente superior aos outros. Ele odeia seu trabalho no Siri Cascudo e tem pelo menos 492 autorretratos espalhados pela sua casa. Ele é narcisista, sarcástico, rude, rabugento e prefere muito mais passar o tempo sozinho do que na companhia de outros. Ele faz de tudo para se livrar do Bob Esponja e é obcecado em sua busca por fama, mesmo que isso signifique assumir o crédito por algo que outra pessoa fez. Ele assumiu o crédito pela criação da estátua de David, por exemplo, para impressionar um avaliador de arte quando, na verdade, foi o Bob Esponja quem fez a estátua. Ele constantemente menospreza os talentos alheios, zombando das habilidades de outros em fazer bolhas ou de suas criações artísticas. Ele fica incrivelmente ciumento com o sucesso dos outros, mas ele mesmo não é muito bom em nada. Sua habilidade com o clarinete é péssima e ele projeta suas inseguranças nos outros. Apesar de estar sempre insatisfeito com sua situação, a verdade é que ele mesmo é responsável por isso. Ele poderia facilmente procurar outro emprego ou se mudar de seus vizinhos barulhentos e desagradáveis, mas em vez disso, ele escolhe apenas reclamar. No entanto, diremos que quando os sentimentos do Bob Esponja foram feridos pelo cara para quem ele entregou a pizza, o Lula Molusco o defendeu. Então, por baixo de toda a sua personalidade horrível, o Lula Molusco tem um pouquinho de compaixão. Passando para o Bubble Bass, mais conhecido por mentir sobre o Bob Esponja ter estragado o seu pedido, sabendo muito bem o quão prejudicial seria para o simpático cozinheiro. Bubble Bass é preguiçoso, desonesto, totalmente egoísta e até covarde, fugindo com suas nadadeiras entre as pernas quando finalmente é confrontado sobre sua desonestidade. A seguir temos o Homem-Raio e a Bolha Suja. Embora nenhum desses personagens realmente consiga realizar algo, eles são dignos de nota pelo simples fato de se orgulharem como vilões e cometerem todo tipo de crimes, incluindo roubo a bancos.
Mas na verdade, ambos os personagens são basicamente palhaços que são péssimos no crime. A seguir temos o Rei Netuno. Sim, ele pode ser o rei e deus do mar, mas esse cara tem uma séria viagem de poder acontecendo. Ele tentou matar o Senhor Siriguejo, que foi acusado injustamente de roubar sua coroa. Embora o Senhor Siriguejo seja culpado de muitas coisas, ele era inocente neste caso. Seria de se esperar que um rei fosse melhor em garantir uma justiça imparcial. Ele também queimou Patrick repetidamente no episódio da Espátula de Netuno, e também tranca seu próprio filho, Tritão, em uma jaula quando percebe que ele não quer ser um deus como seu pai. Dito isso, ele não é totalmente ruim, e revela ter um lado mais suave depois que tudo é dito e feito. Agora, não podemos falar sobre personagens malvados do Bob Esponja sem mencionar o Holandês Voador. Afinal, ele é meio que o demônio do mar. Ele é conhecido por roubar almas das pessoas por diversão, e claro, suas ameaças de banir as pessoas para o baú de Davy Jones. Mas por mais sádico que ele possa parecer, vale a pena mencionar que ele parece ter outro lado. Ele é realmente conhecido por ter um forte senso de justiça e até recompensa aqueles que fazem boas ações em certas situações. Ele também mostrou que cumpre suas promessas. Por exemplo, ele concedeu 3 desejos ao Bob Esponja e à turma em troca de uma meia. Para ser honesto, acreditamos que o Holandês Voador está solitário e entediado. E por baixo de sua casca dura, aparentemente malvada, está um cara que só quer um amigo. Talvez. A seguir temos Squilliam, alguém tão irritante e pretensioso que realmente começamos a sentir pena do Squidward. Squilliam é maldoso, arrogante, egoísta e sente prazer legítimo em assistir aos fracassos dos outros, especialmente os do Squidward. Ele é alguém que se acha melhor por causa de sua riqueza e status, e embora ele possa não ser responsável pela maior destruição, ele é sem dúvida uma pessoa terrível, ou você sabe, Lula. Honestamente, Squilliam e qualquer outra pessoa além dele na lista neste ponto provavelmente merecem ser enviados para o baú de Davy Jones. Ao chegarmos à beira do mal, encontramos Eugene H. Krabs. Dinheiro, dinheiro, dinheiro é tudo o que ele quer, e como a raiz de todo o mal, leva-o a agir de maneiras egoístas e desprezíveis. Claro, ele é um pai amoroso para Pearl e se importa com o Bob Esponja e o Lula Molusco até um... Mas se eles atrapalharem ele de ganhar esse dinheiro, então só há uma escolha que ele vai fazer. Ele fará quase tudo para satisfazer sua ganância e ver todos os seus clientes como dólares ambulantes. Andantes. No episódio Dia de Folga do Lula, essa obsessão fica clara quando ele perde ambos os braços e fere gravemente a cabeça ao tentar recuperar uma moeda da pia. Ele forçou o Bob Esponja a servir hambúrgueres contaminados porque odeia desperdiçar produto e até profanou túmulos na busca por riqueza. O Senhor Siriguejo costuma abusar de seus funcionários e os repreende por qualquer coisa que possa lhe custar alguns centavos. Em um episódio, ele é mostrado abusando de águas-vivas capturadas para produzir geleia em larga escala. Vamos também não ignorar o fato de que ele tentou se livrar do corpo do inspetor de saúde depois que pensou que o havia matado. Além de tudo, o Senhor Siriguejo vendeu sua alma várias vezes para vários espíritos. O Senhor Siriguejo é o tipo de pessoa que trairia qualquer um, e só conseguimos pensar em um personagem mais malvado. Sim, claro, é o Sheldon Jaw. Plankton, o maior vilão da Fenda do Biquíni. Ele administra o balde de lixo, uma lanchonete de hambúrgueres extremamente mal sucedida, junto com sua esposa, um supercomputador chamado Karen. Suas maldades visam obter o segredo do Senhor Caranguejo. A fórmula do hambúrguer de Siri, um desejo que o levou a ser preso pelo menos 5 vezes. Ele está sempre sendo enganoso, tentando convencer Bob Esponja e os outros de que pode ser confiável apenas para usar a boa vontade deles para tentar roubar do Siri Cascudo.
No primeiro filme, ele escravizou todos os residentes da Fenda do Bikini e fez com que eles o adorassem. E esse comportamento megalomaníaco está sempre na raiz de tudo o que ele faz. Ele também envenenou seus clientes em várias ocasiões para cortar custos. E no episódio Espongicos, ele planeja para que Patrick seja comido por leões. Apesar de seu comportamento nefasto, Plankton frequentemente recebe o que merece com experiências quase mortais, como ser eletrocutado e muitas vezes cair vítima de seus próprios esquemas. Seu constante fracasso quase faz você sentir pena dele, e apesar de tudo o que ele faz, ele quase se torna aquele anti-herói simpático pelo qual você acaba torcendo. Ok, bem, talvez não. Isso quase nos leva ao fim, mas há um personagem que foi deixado de fora que vale a pena mencionar e é possivelmente o melhor exemplo de pura bondade que existe. David Hasselhoff, quando confrontado com uma corrida contra o tempo para retornar ao fundo do biquíni com a coroa do Rei Netuno, Bob Esponja e Patrick quase desistiram. dá esperança quando o Hoff aparece. Aparecendo quase como um robô, ele atravessa o oceano e leva nossos heróis ao seu destino com seus peitorais impressionantes, basicamente salvando o dia e não pedindo nada em troca. Ele é o verdadeiro herói do filme, e sem ele, o reino subaquático teria sido governado pelo Plankton para sempre. Então é isso. Plankton, o gênio maligno, é a mais pura maldade em Fenda do Bikini, enquanto o Homem-Sereia e o Hoff são as luzes brilhantes da moralidade. O que você acha? Certifique-se de nos informar na seção de comentários abaixo. E nos diga qual desenho você gostaria de ver em destaque no Bom para o Mal na próxima vez.